No livro de 1 a Timóteo, capítulo 4, do verso 1 e o verso 2. Diz assim o texto sagrado: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Pai, bendito é o teu santo nome. Damos graças por termos tido essa oportunidade de agradecer, louvar o teu nome, prestar-lhe culto, e como igreja, como a noiva de Cristo, poder engrandecer o teu nome através dos louvores entoados. Damos graças pela oportunidade também de estar aqui e ter acesso à tua palavra, e agora ser doutrinado, conhecer a ti, os teus preceitos, os teus mandamentos, as verdades que o Senhor tem deixado a nós. Usa-me como instrumento teu, como vaso de barro, para que eu possa transmitir o que o Senhor já tem colocado em meu coração. A tua igreja, eu peço que o Senhor dê discernimento, para que eles possam reter no coração só o que vier da tua parte. Usa-me, ó Pai, como vaso de barro. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, poder sentar. Eu entendo que uma das armas mais perigosas que o nosso arqui-inimigo ele tem é o fato dele introduzir dentro da igreja falsas doutrinas, ele fazer com que as pessoas tenham ensinamentos errados acerca de Deus, respaldados nas Escrituras Sagradas. A verdade é que todas as falsas doutrinas, todas as heresias, elas são fundamentadas na Bíblia. São os falsos mestres que utilizam então da Bíblia de forma deturpada para ensinar então aqueles que são sedentos, desejosos de conhecerem a Deus. São os falsos mestres, são os falsos apóstolos, os falsos pregadores, aqueles então que deturpam a palavra de Deus. Ao fazer isso, esses falsos mestres, eles conseguem que os seus ouvintes, que aqueles que são adeptos aos ensinamentos deles, continuem sendo pessoas piedosas, sendo pessoas fervorosas, sendo pessoas constantes nos trabalhos de Deus, sendo pessoas dedicadas, não obstante estarem afastadas de Deus, visto que o meio pelo qual nós temos comunhão com Deus é através da sua bendita palavra, é através do seu ensino que nós conhecemos a Deus e podemos obedecê-lo. Mas quando se faz uma deturpação da palavra de Deus, as pessoas se distanciam de Deus, continuam fervorosas, dedicadas, compromissadas, presentes nas igrejas, nos seus trabalhos, mas distantes de Deus, por não estarem fazendo a vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, do verso 13 ao 15, diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela é bem clara ao nos advertir contra esses falsos mestres. Mateus capítulo 7, o verso 15, o Senhor Jesus Cristo lhe disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eles se introduzem então dentro das igrejas como ministros da injustiça,
eles se introduzem dentro da igreja como falsos profetas, vestidos de ovelhas, caracterizados como cristãos, mas deturpando a palavra de Deus. Devemos estar muito cautelosos em relação a eles. São pessoas que afastam o cristão verdadeiro, aquele que almeja estar no caminho do Senhor. Eles afastam esses sedentos de Deus, por causa dos seus falsos ensinos. Nesse texto que nós acabamos aqui de ler, Paulo então ele faz essa referência, essa exortação a Timóteo quanto a esses falsos mestres. Vejamos o capítulo 4, o verso 1, o texto que nós lemos. Começa assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. No contexto no qual nós falamos aqui na semana passada, nós vimos que Paulo ele traz um símbolo da igreja, mostrando que a igreja ela é diz aqui no verso 15, né? A coluna e firmeza da verdade. Quando Paulo ele afirma que a igreja ela é a coluna e a firmeza da verdade, mostra então que a igreja ela retém a verdade, e a igreja é quem deve testemunhar desta verdade. A igreja ela foi qualificada por Deus, ela é um instrumento nas mãos de Deus para reter a verdade e proclamar a verdade. E Timóteo, como então ministro ali da igreja de Éfeso, onde Paulo havia deixado ele para estar pastoreando essa igreja, ele estava exercendo esse ministério com maestria, com excelência. Ele estava realmente defendendo a sua fé, e ele estava proclamando a fé. Ele era um pastor verdadeiramente dedicado e compromissado na sã doutrina. Mas aqui o texto ele nos diz que não obstante Timóteo ele está retendo a verdade e proclamando a verdade, mesmo assim alguns iriam se apostatar da fé. Olha o que diz aqui o verso 1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Quando ele fala aqui nos últimos tempos, se refere a esse período de tempo que deu-se início na primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Então esse intervalo entre as duas vindas de Jesus, ele é caracterizado como os últimos tempos. Se nós percebermos aqui do verso 3 até o verso 6, o verbo que Paulo ele emprega aqui é o verbo no presente, mostrando que já estava ocorrendo aquela apostasia, ele já estava ali nos últimos tempos. Ou seja, alguns que faziam parte ali da igreja, alguns que estavam recebendo os ensinamentos do pastor Timóteo, mesmo assim estavam se apostatando da fé, estavam deixando a fé. Isso em virtude desses falsos mestres que haviam ali se introduzido. Entenda, não obstante a qualidade, o empenho, a doutrina, a veracidade ali de Timóteo, não obstante, alguns iriam se apostatar da fé. E isso iria ocorrer porque quem estava afirmando isso era o Espírito Santo. Olha o que diz aqui o verso 1: mas o Espírito expressamente diz. Então quem estava afirmando que iriam se apostatar da fé é o próprio Espírito. Isso iria ocorrer, não obstante o empenho, não obstante o apóstolo, não obstante o pastor Timóteo ele ser comprometido com a verdade. Paulo ele então nos adverte em relação a isto. Mateus capítulo 24, do 10 ao 12, mostra essa apostasia, mostra a questão que iria ocorrer desses que iriam deixar a fé. Mateus capítulo 24, do 10 ao 12: nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros,
e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso não depende do pastor Timóteo, isso não depende do seu compromisso, isso não depende dele ser a coluna e a firmeza da verdade. A questão é que alguns iriam deixar a fé por serem enganados por esses falsos apóstolos. Marcos capítulo 13, o verso 22 também afirma isso: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e se for possível, até os escolhidos. É o que Paulo está advertindo a Timóteo aqui no verso 1. Mas o Espírito expressamente diz, o Espírito Santo, ele revela, ele mostra que haverá essa apostasia. Diz que nos últimos tempos, ao que já ocorria desde a época ali de Timóteo, nesses últimos tempos apostatarão alguns da fé. A partir da parte B do versículo 1 até o verso 2, Paulo ele passa a trazer aqui os motivos, ou seja, a fonte, o que estava fazendo com que essas pessoas se apostatassem da fé. Ele diz, em primeiro lugar, o motivo, o que levava essas pessoas a se apostatarem da fé. No verso 1 ele diz: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Paulo ele está declarando aqui que por trás desses falsos mestres, por trás desses ensinamentos contrários às escrituras sagradas, por trás desses que estavam deturpando a palavra de Deus, havia a influência dos demônios, havia influências de espíritos malignos que estava usando a mente desses falsos mestres para que eles deturpassem a palavra de Deus. Parte B do versículo 1: dando ouvidos a espíritos, falando aqui em relação aos demônios, aos espíritos caídos, dando ouvidos aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essa é a fonte, este é o motivo, o porquê que esses estavam se desviando da fé, e o que levava também esses falsos mestres a ensinarem essas doutrinas contrárias às escrituras sagradas. Por trás desses falsos mestres havia a influência dos demônios. As escrituras sagradas, ela descreve o diabo, ele atraindo as pessoas para o pecado, como enganador, seduzindo-as para o erro. Apocalipse, capítulo 12, o verso 9 mostra: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. João capítulo 8, verso 44: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Esses falsos mestres, esses que deturpam a escritura sagrada, eles, ao fazer isso, estão se autodenominando como filhos do diabo, por eles proferirem mentira. Existe então a influência do pai da mentira na mente desses falsos mestres, desses falsos profetas, desses que deturpam as escrituras sagradas. Não se engane, a maior arma do inimigo para fazer com que alguém se esfrie e venha se apostatar da fé é o ensino contrário às escrituras sagradas, é deturpar a palavra de Deus. Uma pessoa enferma, não obstante a sua enfermidade, ela continua firme nos caminhos do Senhor. Uma pessoa com dificuldades financeiras, não obstante o seu salário defasado, o seu problema financeiro que está passando, ela continua firme na casa do Senhor.
Mas alguém que tem a sua mente influenciada pelo inimigo com falsas doutrinas, ele deixa de servir a Deus. Ele é enganado pelas mentiras, por deturpação da palavra de Deus. E essas mentiras, esses falsos mestres, eles são influenciados por doutrinas de demônios. É o que diz aqui o verso 1 João capítulo 2, o verso 18, corrobora essa verdade. Ele diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. 1 João capítulo 4, verso 1: amados, não creais a todo o espírito. Quando ele fala para nós não crermos em todo o espírito, porque existe um espírito maligno, existe um espírito que ele não é da parte de Deus, como ele diz aqui no verso 1, doutrinas de demônios, ou espíritos enganadores. Então, não devamos crer em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É importante, então, nós entendermos a exortação aqui do apóstolo Paulo, feita a Timóteo, que alguns irão se apostatar da fé, e o motivo pelo qual isso vai acontecer, a fonte que leva eles a se apostatarem da fé, é porque falsos mestres irão se introduzir, e esses falsos mestres, eles dão ouvidos a espíritos de demônios. Esses falsos mestres, eles têm a doutrina de demônios. Olha o que diz aqui o verso 1: a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Existe um espírito do erro que opera na mente das pessoas. 1 João capítulo 4, o verso 6: nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos, e aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Existe então o espírito do erro, existe então demônios operando na mente das pessoas, para que elas não ouçam a palavra de Deus, e se deixem então ser enganadas por esses ensinos deturpados. O diabo, ele prende a vontade das pessoas com laços, para que ela não se converta, para que a verdade não entre no seu coração, e ele então aprisiona essas pessoas. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 26, ele diz: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Olha como esse texto ele nos mostra que essas pessoas estão nos laços do diabo, e elas estão submissas à vontade do diabo, por causa das suas mentes estarem realmente enlaçadas, aprisionadas, por causa desses falsos ensinos. Novamente vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, o verso 26: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. O diabo, ele cega a mente das pessoas, para que elas não possam compreender a luz do Evangelho. Isso tudo ocorre na mente, isso tudo ocorre no entendimento, isso tudo ocorre através da razão. Eles trazem então ensinos falsos, ensinos deturpados, e as mentes deles são obscurecidas, são cegadas, para que não compreendam a verdade. 2 Coríntios capítulo 4, o verso 4 diz: nos quais o Deus desse século, referindo-se então ao diabo, o Deus desse século cegou os entendimentos, cegou a mente dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para que o Evangelho não seja aceito, para que eles não se rendam a Cristo, para que eles não se dediquem à verdade,
O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho, nós falamos de Jesus Cristo, a semente é colocada no coração dessas pessoas. O inimigo ele vem e leva essas pessoas a desacreditar no que nós pregamos e traz para eles o engodo, a mentira, a deturpação do que nós ensinamos. Ao fazer isso, é como que eles estivessem ali tirando do coração, tirando da mente o que nós acabamos de plantar. Olha o que Jesus ele fala em Lucas capítulo 8, o verso 12, quando ele interpreta a parábola do semeador. Lucas capítulo 8, verso 12. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, aqueles que nós pregamos, como ontem fizemos evangelismo ali na praça, e a mensagem foi levada, os folhetos foram entregues, os convites foram feitos. Depois de nós então pregarmos e anunciarmos, depois deles ouvirem, aí diz aqui o texto: depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Como é que o diabo tira do coração a palavra, tira do coração a semente que for ali plantada? Através da deturpação do que nós levamos, distorcendo o que nós acabamos de ensinar, levando para eles uma falsa doutrina, uma mentira, algo contrário ao que nós pregamos. Fazendo assim, eles então tiram do coração a mensagem que nós levamos. Esta é uma das maiores armas do inimigo. Ele fazer com que as pessoas se apostatem da fé. E como as pessoas vão se apostatar da fé, deixar a fé? Através do falso ensino, através da deturpação das Escrituras Sagradas, levando ensinos que são contrários à palavra de Deus. Os falsos mestres, eles têm como fonte o que é a fonte para fazer com que eles deturpem a palavra de Deus. Diz aqui a parte B do verso 1: dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por trás de todo falso mestre, por trás de todo aquele que deturpa a palavra de Deus, há a influência de espíritos malignos. É o que diz Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, a parte B do verso 1. Mas a segunda fonte, o que faz com que esses falsos mestres venham então levar a mentira, o erro, o engodo, a falsa doutrina, para que as pessoas sejam enganadas? Ele diz aqui no verso 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras. John Stott, ele, interpretando esse texto, ele diz: o diabo geralmente não engana as pessoas sem fazer uso de pessoas através de ideias de inspiração diabólica. Ou seja, para que essas pessoas sejam enganadas, o diabo ele usa as pessoas. Então o verso 2 ele diz que esses falsos mestres, eles são hipócritas, e são homens que falam mentiras. Ou seja, não obstante o diabo influenciá-los, não obstante ser os demônios que estão por trás desses falsos mestres, esses falsos mestres, eles mesmos são responsáveis pelos seus falsos ensinos. Não obstante a influência satânica, eles mesmos são hipócritas, eles mesmos são mentirosos. Ou seja, eles estão conscientes que eles estão ensinando mentiras, eles são conscientes que eles estão deturpando a palavra de Deus. Eles, de uma forma mentirosa e consciente, eles estão levando a igreja ao erro. Talvez por objetivo de ganância, de através de atrair pessoas com falsos ensinos, eles possam então ter igrejas cheias e ter então recursos financeiros,
através então da soberba, através do orgulho, através de busca da glória própria. Os motivos podem ser muitos, mas a bem verdade é que Paulo ele mostra que esses falsos mestres, eles são responsáveis do que estão fazendo, visto que estão conscientes e sabem do que estão fazendo. E eles são hipócritas, eles são mentirosos, eles têm sim a influência dos espíritos enganadores, eles têm influência das doutrinas dos demônios, mas eles são conscientes dos falsos erros, da deturpação, do ter deturpado a palavra de Deus. Eles sabem do que estão fazendo. Verso 2 diz: pela hipocrisia de homens, esses homens falam mentiras, e esses homens eles são hipócritas. 1 Timóteo capítulo 1 verso 7 diz: querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. 2 Coríntios 2, o verso 17: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus e na presença de Deus. Paulo então, ele se coloca como um verdadeiro apóstolo, de uma forma sincera, consciente que ele está na presença de Deus, contrário a esses falsos mestres, falsos apóstolos, que não são sinceros e que são falsos, e conscientes então do seu erro, de uma forma mentirosa e hipócrita, levam então falsos ensinos. 2 Coríntios capítulo 4, verso 2 diz: antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então são esses falsos mestres que falsificam a palavra de Deus com objetivos egoístas, mas responsáveis e conscientes do que eles estão fazendo. Seria como se houvesse o que esses dois textos aqui mostram, o final do verso 1 e a parte A do verso 2, a doutrina de demônios, que é a influência do diabo, e a responsabilidade do homem. Seria como que eles houvesse então uma coparticipação, os dois andando juntos, o homem hipócrita, mentiroso, consciente do seu falso ensino, e o diabo então usa dessa brecha e usa a mente deles, influencia a mente deles. É exatamente esse sentido quando Jesus ele falou em relação ao que ocorreu quando os soldados foram prendê-lo ali. Havia os homens, mas também havia ali o poder das trevas, ou seja, os soldados estavam conscientes do que estavam fazendo, mas também havia a influência do diabo, do poder das trevas sobre os soldados. Lucas capítulo 22, 52 e 53 diz: e disse Jesus aos principais dos sacerdotes e aos capitães do templo e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como um salteador com espadas e varapaus? Tenho estado todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim? E ele então diz: mas esta é a vossa hora, a hora de vocês. Tudo isso estava predeterminado por Deus que iria ocorrer isso. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quando ele fala que esta é a vossa hora, era o momento onde os soldados deveriam ir, mas também o poder das trevas estava junto. Era como que houvesse aí uma coparticipação para prender a Jesus Cristo. Os soldados conscientes do que estavam fazendo e o poder das trevas junto com eles. É o que acontece com os falsos mestres. Há o ensino de demônios, a doutrina de demônios, há espíritos enganadores, mas também são homens hipócritas que falam mentiras, homens que são conscientes e sabem do que estão fazendo, mas mesmo assim levam a igreja ao erro e deturpam a palavra de Deus. Por último, Paulo ele mostra aqui qual é a outra fonte que leva esses falsos mestres a deturpar a palavra de Deus. Ele diz:
tendo cauterizada a sua própria consciência. Cauterizar é marcar com ferro quente. Essa expressão ela era usada na época ali de Paulo para que um escravo ou então um animal ele pudesse ter a marca que identificava quem era o dono sobre ele. Então cauterizava ou usava ferro quente para marcar ali um escravo ou então um animal. Quando a pele, o nervo, um tumor superficial ele é cauterizado, isso significa que ele é destruído por um processo de queimadura, e daí ele fica insensível. É isso que ocorre em relação à nossa consciência. Quando ela fica cauterizada, ela fica anestesiada. Esses falsos mestres, esses que deturpam a palavra de Deus, eles têm então a sua mente cauterizada. Isso porque constantemente eles vêm discordar da palavra de Deus, e eles se recusam a permanecer na verdade, e a voz da consciência deles vai ficando fraca, e cada vez mais fraca, fica silenciando então o Espírito Santo para convencê-los do erro, e a sua mente fica cauterizada. Essa rejeição da palavra de Deus demonstra toda uma atitude de imoralidade. Quando a sua mente fica cauterizada, isso desemboca na imoralidade. Efésios capítulo 4, do 17 ao 19 diz: e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento. Ou seja, a sua mente ficou escurecida, entenebrecida, a sua mente ficou cauterizada, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ouviram, mas não quiseram ficar firmes na verdade, não quiseram mudar o seu comportamento, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. O que resulta da pessoa rejeitar a verdade, da pessoa, não obstante aprender e não querer deixar com que essa verdade mude o seu caráter, mude o seu coração, mas continua na mentira, continua no erro, continua sem ser transformado de glória em glória. Isso faz com que a sua vida seja dissoluta e a imoralidade. Esse é o propósito maior dos falsos mestres, ao deturparem a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, do 7 ao 8 diz que aprende sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Aprendem, mas não se deixam ser moldados pela verdade, não deixam ser transformados pela verdade, e isso faz com que a imoralidade tome conta do seu ser. 1 Timóteo 1, do 19 ao 20, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Quando Paulo ele fala que entregou esses a Satanás, é que eles já não fazem mais parte da igreja, eles agora não são mais parte da membresia da igreja, porque aqueles que deturpam, aqueles que ensinam falsas doutrinas, aqueles que pregam ao contrário à palavra de Deus, devem ser então afastados da membresia da igreja, devem ser entregues ao mundo, onde Satanás é o príncipe deste mundo, entregues então a Satanás. Não fazem parte mais da membresia da igreja, por serem falsos ensinadores, deturpadores da palavra de Deus. Pois bem, este é o ensino que Paulo ele dá, o alerta que Paulo lhe traz aqui a Timóteo. Retornemos o verso 1 e o verso 2. Mas o Espírito expressamente diz, o Espírito Santo ele está afirmando
então isso vai acontecer. Nos últimos tempos, esse período que ocorre já na época de Paulo, visto que do verso 3 ao verso 6, ele traz aqui os verbos no presente, mostrando que já estava acontecendo essa apostasia. Apostatarão alguns da fé. O motivo é porque eles dão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Por trás então desses falsos mestres, há os demônios influenciando eles. Mas o verso 2 mostra que, não obstante a influência do inimigo, eles são responsáveis por falsas doutrinas, porque são homens hipócritas e homens que falam mentiras. E por eles nem querer se firmar a verdade, por mais que a verdade é colocada para eles, as suas mentes se tornam cauterizadas, já não conseguem mais ter a sensibilidade da voz do Espírito Santo. Para concluir, algumas verdades que nós podemos aprender então aqui nesse texto. A primeira: esses falsos mestres se recusam a dar ouvidos à voz da consciência, até ficar ela cauterizada. A segunda verdade: eles não têm escrúpulos em tornar-se mentirosos e hipócritas. A terceira verdade: eles se expõem à influência de espíritos enganadores. E a quarta verdade: eles fazem com que os lhe dão a atenção, os que recebem os ensinamentos falsos deles, venham a apostatar ou abandonar a fé. E essa queda, ela começa pela corrupção da consciência. A mente deles são influenciadas. Por isso nós precisamos agir como Paulo. Em Atos capítulo 24, verso 16 diz: e por isso procuro sempre ter uma boa consciência, sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ou seja, quando ensinamos, quando pregamos, quando falamos acerca de Deus, nós buscamos ter uma consciência pura, tanto diante dos homens, para não lhe falar mentira, não ser hipócrita, mas também diante de Deus. É o temor, porque sabemos que os mestres, Tiago 3, verso 1 diz: os mestres terão mais duro juízo. Que Deus nos ajude a nós termos então o discernimento, para que nós tenhamos a atenção, termos a luz do Espírito Santo, para não nos deixarmos ser levados por esses falsos ensinos, esses falsos mestres. Que Deus nos dê o entendimento para não nos deixarmos ser levados por qualquer vento de doutrina. Que Deus nos dê desejo de lermos a Escritura Sagrada e, através de nós compreendermos a verdade, não sermos então levados por ensinos contrários à sã doutrina. Que Deus nos ajude. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, ó Pai querido, que a tua igreja tenha, Pai querido, amor pela tua palavra, o desejo, ó Pai, de ler as Escrituras Sagradas, e ao ler, ó Pai querido, a tua palavra, ela não se deixe ser levada por falsos ensinos, pelo engodo de homens que pregam ensinos contrários à tua palavra, que deturpam a palavra de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua igreja ame a tua palavra, e ao amar a tua palavra, não se deixe ser enganado por falsas doutrinas. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.